Essa história se passa em 1896, no Brasil. Um povoado improvisado no sertão da Bahia humilhava as forças federais enviadas para conter um suposto movimento religioso e monárquico, cujo fanatismo ameaçava as instituições republicanas e o poder econômico local, colocando em xeque a competência do governo civil em manter forças populares sob controle. Depois de anos vivendo como andarilho, Antônio Conselheiro, que é o nosso personagem principal da história, e um grupo de fiéis resolveram se fixar às margens do rio Vaza Barres, interior da Bahia. O seu discurso em defesa da igreja e da monarquia e o posicionamento isolacionista e autônomo do povoado fundado por esse grupo, que viria a ser conhecido por Canudos, atingiram o orgulho da recém-república, insuflado também por rivalidades políticas locais. A história trágica de Canudos foi narrada por Euclides da Cunha, jornalista enviado pelo estado de São Paulo para cobrir o ocorrido. Eu me chamo Charles Boniek, sou editor do blog e do site Contos do Mundo Real, e sejam bem-vindos a mais um vídeo. O Brasil ingressou na era republicana de forma enviesada em 1889, resultado de um golpe militar que alienou os civis do poder executivo durante seus primeiros anos. A República Brasileira nasceu sob os auspícios do positivismo europeu, e a sua proclamação arrastou consigo um inexpressivo partido republicano na implantação de um regime de governo ainda desconhecido na prática da maioria dos brasileiros. Essa inconsistência de origem resultaria em uma grande dificuldade para integrar o povo brasileiro ao processo político, acentuando o fosso existente entre a população em geral e as classes dirigentes. Em 1894, um civil ocupou pela primeira vez a presidência da República, depois dos 2 mandatos curtos dos militares Deodoro da Fonseca e Floriano Peixoto, ambos marcados por rebeliões, disputas dentro das forças e o autoritarismo. O paulista Prudente de Moraes, eleito em março daquele ano, foi o primeiro representante direto das elites do café daquele estado, alçado ao poder a despeito das manobras do seu antecessor para tentar permanecer no cargo. Para um regime ainda carente de legitimidade e enfrentando questões internas que desafiavam sua estabilidade, qualquer distúrbio ou insurgência popular poderia ganhar as cores de uma rebelião antirrepublicana aos olhos do governo. A Guerra dos Canudos foi possivelmente o primeiro conflito no Brasil que atraiu a presença de correspondentes dos jornais, algo que só foi possível devido à profissionalização do jornalismo e principalmente ao avanço das tecnologias de comunicação e transporte, que permitiam que os jornalistas cobrissem o evento de perto e ainda assim conseguissem manter um fluxo de notícias constante. Durante a maior parte do conflito, o tom dado pela imprensa era praticamente unânime e acompanhava o discurso higienista e positivista defendido com afinco pela elite letrada do nosso país. Este discurso, de teor também racista, enfatizava a necessidade de purgar a sociedade brasileira dos resquícios de um passado supostamente obscuranista e atrasado, carregado de mestiçagem e misticismo. Segundo essa lógica, marcada pelo darwinismo social, as tradições populares e rurais, o fanatismo religioso,
as velhas superstições e tudo que não coadunasse com uma modernidade eurocêntrica, urbana e republicana representada por um obstáculo na evolução do país. O uso intenso desse discurso foi disseminado em câmaras locais e nas arenas políticas, assim como também pelos jornais, que para a época eram ainda lidos em voz alta em praça pública. Criava um distanciamento e também aversão em relação a Antônio Conselheiro e seus seguidores. As palavras jagunço e fanatismo, eram as mais utilizadas nas reportagens acerca do povoado e dos embates que se sucediam. Com o tempo, os sertanejos foram transformados em loucos varridos afeitos à violência, esperando apenas o momento certo para atacar as cidades do interior da Bahia e quiçá de outros estados, o que jamais sequer chegou a acontecer. O que de fato ocorreu em outubro de 1897 foi o completo massacre do povoado, em que viviam pessoas de várias idades, de crianças de colo a idosos e suas famílias. Poucos foram os que sobreviveram tanto aos combates quanto às atrocidades do exército, que degolou a sangue frio um número indefinido de pessoas. Esta desconcertante e macabra vitória foi entregue à opinião pública como uma necessidade, uma inevitabilidade, um mal que deveria ser realizado para exterminar o outro mal ainda maior. Depois de pintados com cores do fanatismo e do bandidismo, os sertanejos de Canudos tiveram seu massacre legitimado por um discurso que o aproximava de abominações sem solução. O estopim dessa guerra foi em 1893. As relações de Canudos com o governo começaram a se complicar, quando moradores queimaram documentos oficiais em um ato de rebeldia contra os impostos. Os governantes passaram a enxergar cerca de 25.000 habitantes como rebeldes e fanáticos religiosos, e além disso, monarquistas perigosos. Na prática, a guerra consistiu em 4 expedições militares que mobilizaram 12.000 soldados de 17 estados brasileiros. Nas 3 primeiras, os sertanejos resistiram e chegaram a matar o comandante das tropas federais em combate. Na última, porém, em 1897, o exército republicano incendiou Canudos e matou grande parte da população na degola. E quem havia prometido anistia, inclusive mulheres e crianças, também foram degolados. O cadáver de Antônio Conselheiro, que havia morrido poucos meses atrás, supostamente de disenteria, foi exumado e teve sua cabeça decepada. Um dos livros mais importantes na literatura brasileira, Os Sertões, foi escrito pelo jornalista Euclides da Cunha, que passou 3 semanas no local da guerra como correspondente do jornal O Estado de São Paulo. Contudo, a tendência a se exacerbar, o primitivismo e fanatismo de Antônio Conselheiro e seus seguidores sempre sobrepujou as iniciativas de denúncia, não apenas em relação ao desfecho sangrento e desnecessário do conflito, mas também de todo o discurso racista e intolerante que permitiu que seres humanos excluídos socialmente e virtualmente perdessem sua humanidade, a ponto de terem se tornado extermináveis.